Reencarnamos sempre na Terra? Vou abordar esse assunto baseado na cosmologia védica, a tradição dos Vedas e da orientação dos antigos rishis, sábios e mestres espirituais. Mas antes, peço a você, apoie o canal Universalista EAD, inscreva-se e ative as notificações. Com essas duas ações, você estará nos ajudando a impulsionar os nossos conteúdos no algoritmo do YouTube. Cosmologia espiritual. Reencarnamos sempre no mesmo planeta? Muito do que eu vou falar está baseado nesse livro aqui, Paramahansa Yogananda, Autobiografia do Yogi, no capítulo A Ressurreição de Sri Etswar, que era o mestre de Yogananda, que após o seu desencarne, ele se materializa no quarto do hotel que Yogananda estava, e eles passam a noite toda conversando, e ele deixou muitas informações inéditas e de vanguarda na época, inclusive esse livro, que teve sua primeira publicação em 1946, várias editoras acharam muito arrojado e que eram informações assim que eles até duvidavam daquilo e que não teria leitores, então teve uma dificuldade de conseguir uma editora no início, mas o livro, quando foi publicado em 1946, foi uma explosão de vendas. Cosmologia espiritual. Reencarnamos sempre no mesmo planeta? Não reencarnamos sempre no mesmo planeta. De acordo com a tradição védica, nós temos planetas físicos, planetas astrais e planetas causais. Os planetas físicos, como a Terra, que é um planeta atrasado, planetas astrais, que ainda são materiais, de acordo com essa escola, o plano astral ainda não é o plano espiritual, porque ele é matéria, embora uma matéria mais sutil, quintessenciada, e planetas causais, que seriam os planetas espirituais. 3/4 do cosmo são planetas astrais e causais, são planetas que estão no plano astral e espiritual, e 1/3 seriam planetas físicos semelhantes à Terra. Então vocês vejam quão imenso é o infinito nas muitas moradas na casa do Pai. Planetas físicos, nós teríamos ainda os hiperfísicos, que seriam partículas mais aceleradas que compõem a estrutura das moléculas e formam os organismos, mais acelerado no seu movimento atômico, que nós não percebemos. Então teríamos ainda dimensões interpenetradas hiperfísicas e no plano astral também. Então é uma miríade de planetas, e inclusive a movimentação de consciências extraterrestres de uma dimensão para outra, seja no plano físico, hiperfísico ou astral, acontece, é comum, eles têm tecnologia para isso, embora nós ainda muitas vezes duvidemos. Bom, o que acontece? Quando chega o homem, né, vamos dizer assim, muitos de nós que estão reencarnados no planeta Terra, nós viemos de outros orbes. Ramatiz veio da constelação de Sírios, assim como vovó Maria Conga, para acompanhar a evolução de um grupo de espíritos, de egos que reencarnou na Terra. Muitos de nós, muito provavelmente, somos espíritos, egos, consciências degradadas de outros orbes e viemos para um orbe inferior, pelo nosso egoísmo, pela nossa presunção, pelo nosso orgulho, pelo distanciamento com as leis de causa e efeito. Temos essa humanidade encarnada no planeta Terra, que não se limita tão somente ao planeta. O tempo todo acontece um fenômeno que é da natureza cósmica, que nós poderíamos denominar
como transmigração espiritual entre um planeta e outro. Na ausência de um termo melhor, porque muitas vezes as palavras em sânscrito não têm correspondência no inglês, a gente pega a literatura traduzida do inglês para o português. Essa palavra transmigração ela não é a mais adequada, porque está consagrado para nós que seria você ocupar um outro corpo, inclusive um corpo de animal. Não é esta transmigração clássica do hinduísmo, dentro da tradição do hinduísmo que eu estou me referindo. Seria a transmigração de você encarnar em outro planeta, pular de um planeta para o outro. Essa transmigração espiritual, ela acontece o tempo todo. O tempo todo. Vocês estão vendo aí na animação o planeta que nós podemos dizer que é um planeta semelhante à Terra, ou planeta Terra. E ali até tem um astronauta ali que está em suspensão, tentando conquistar a parte física com dificuldade, e ele está perdido ali no espaço, né, simbolizando que esse não é o caminho. Nós temos que ir por um caminho da ciência, da física, da química transcendental e compreendermos os caminhos da consciência. Vejam vocês ali que cada globozinho daquele, cada bolinha branca, cada glóbulo ali que está em movimento, simboliza uma alma, um ego que está em deslocamento de um orbe para outro para reencarnar. Quando eu falo reencarnar, necessariamente não quer dizer corpo físico como o nosso. Existem outros corpos materiais mais sutis, inclusive corpos de luz nos planetas astrais superiores. Nesse capítulo que eu falei, a ressurreição de Sir Eckhart, ele comenta desses vários planetas, inclusive qual o planeta que ele estaria reencarnado, renascido, que seria um planeta causal espiritual, e ele estaria acompanhando um grupo de egos que estaria saindo do plano astral, de um planeta do plano astral, e renascendo num planeta espiritual. Lá em Rainieri nós temos a segunda morte, né? Quando a consciência deixa de habitar o corpo astral e renasce numa outra dimensão superior, causal, ideativa ou búdica. Então, o plano astral, os planetas astrais, eles são materiais e impermanentes. Cada planeta físico tem o seu correspondente no plano astral. Então, na Terra não habitam somente egos em corpos materiais físicos, mas também em corpos materiais astrais. Nós temos uma grande comunidade planetária, a maioria são desencarnados que estão no plano astral correspondente ao orbe terreno. Cada planeta tem a sua correspondência no plano astral, e nós temos planetas que são totalmente astrais. Ele não tem um núcleo, uma esfera física assim como a Terra. A nossa constelação, o planeta Terra, Marte, Saturno, Netuno, o nosso sistema solar, todos ainda têm esse núcleo, essa esfera material, mas nem todos têm habitantes físicos como no nosso planeta. Eles estão habitando na dimensão hiperfísica, mas ainda são materiais. Então, esse movimento de transmigração de um orbe a outro, ele acontece o tempo todo. Se fala em transição planetária, que isso estaria se intensificando, é verdade. De tempo em tempo nós temos comoções no planeta, pestes, modificações, mudanças dos tátivas planetários, dos elementos ar, terra e fogo, adaptando-se, como está acontecendo agora no aquecimento global, e a Terra se encaminha para um plano de regeneração. Mas veja bem, dentro da tradição da cosmologia védica, cosmologia espiritual do Vedas,
não está previsto um advento externo, anômalo, que intensificasse ou intensificaria essa transmigração espiritual de um planeta para outro, que causasse um expurgo num determinado planeta, porque isso se ajusta de tempo em tempo. Todo o tempo está tendo essa transmigração, esse movimento de um planeta a outro. Essas informações dentro da tradição dos Vedas, elas foram captadas pelos rishis, antigos sábios, em estado alterado de consciência dos seres das estrelas, das consciências extraplanetárias ou extraterrestres, que seria um outro tema, ufologia espiritual, que nós não vamos abordar hoje. Então, temos consciências que habitam outros planetas, elas estão ancoradas em outros corpos físicos mais adiantados ou menos do que os nossos. Vamos falar dos irmãos mais evoluídos, em corpos humanoides diferentes dos nossos mais evoluídos, até corpos de luz nos planetas astrais. E essa comunicação, esse intercâmbio é possível, os regentes planetários permitem, e eles não se mostram para toda a humanidade porque nós ainda não estamos preparados consciencialmente. Ainda teremos que ter muitas mudanças na consciência planetária até estarmos receptivos, maduros e espiritualmente com a consciência adequada para esse intercâmbio mais ostensivo. Isso vai demorar ainda mais uns anos. Eu acredito que talvez aí mais 100, 200 anos até isso se dá de forma ostensiva. Por quê? Porque o homem tem muita cobiça. Ele só quer explorar, ele só quer extrair recursos finitos como se fossem infinitos. E qualquer contato com uma consciência extraterrestre, o que acontece? A gente quer roubar a tecnologia da nave, quer saber a ciência deles, quer saber como construir armas e ter poder, e eles não estão aí para isso. Nós temos também planetas inferiores ao da Terra, então nem todos que estão na Terra ascendem para um planeta superior nesse processo de transmigração. Também podemos sermos exilados num planeta inferior. O que determina isso? O peso específico do perispírito. De que maneira? Qual é a consciência que nós estamos adquirindo? Quanto mais amor, quanto mais compaixão, quanto mais estivermos absorvendo atributos superiores do nosso Ori, do nosso Self, do nosso Purusha, menos denso nosso perispírito, nosso peso perispiritual, e a possibilidade de liberação do nosso planeta, encarnarmos em planetas superiores, planetas astrais e quiçá um dia em planetas causais espirituais, é o caminho natural de toda e qualquer consciência criada no cosmos infinito. O tema ele é um pouquinho complexo, quem vê pela primeira vez pode se assustar, mas nós estamos aí descortinando já o terceiro milênio, estamos em 2022, é importante nós abordarmos essa temática de acordo com as tradições consagradas pelos mestres espirituais que nos deixaram ao longo da história. O Espírito, a consciência que saúda em mim, saúda o Espírito, a consciência que habita em você. Como nos diz Paramahansa Yogananda, todos nós podemos ter um paraíso portátil interior, independente do local, da nação, do planeta que estivermos habitando. Porque o Deus que mora em mim é o mesmo Deus que mora em você, é o Deus que mora em todos nós. Quando verticalizarmos a nossa consciência com essa potência divina interna, nós encontraremos o Éden, o paraíso portátil interior, seja que corpo espiritual e que planeta nós estivermos habitando. Até a próxima oportunidade aqui no canal Universalista EAD.